boas-vindas a mais um Torta de Climão. É um prazer estar novamente com você aqui, ou pela primeira vez. Boas-vindas desse programa que tem como intenção trazer uma degustação, às vezes até um prato principal bem apetitoso, mas com um leve toque de acidez, na maioria das vezes. E é isso que a gente quer. A gente quer conversar sobre assuntos importantes, de uma forma leve, mas também que possa introduzir um pouco de questões necessárias, que podem ser desconfortáveis para quem estiver ouvindo, mas é no desconforto que a gente se movimenta. Semana passada, nós tivemos um ótimo programa, graças à participação dos queridos Bruno e Iris, que empreteceram esse programa com um bate-papo super necessário sobre a consciência negra e racismo. É um programa ótimo. Se você não assistiu, vai no nosso Spotify, no nosso YouTube, acompanhe esse programa da semana passada, aproveita, se inscreve, dá aquele like, aquela compartilhada, que isso ajuda que nossos temas possam chegar em mais pessoas. Além disso, deixa lá seu comentário. A gente precisa ocupar também esse espaço público de debate com aquilo que você acredita, com a sua visão de mundo, com a visão, se você é um filiado ou simpatizante do Partido Verde, com aquela visão que a gente acredita de um futuro que a gente precisa construir agora. Bom, mas falando sobre agora, hoje estou aqui com uma amiga, uma querida, uma pessoa que estava com muita saudade, para ter essa conversa descontraída, mais séria. Obrigado, Raíssa, por estar aqui com a gente. Pois é, gente, eu tava morrendo de saudade. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, né, Luciano? Queria mandar um beijo pra Mariana e pra toda a equipe que faz o Torta de Climão do Partido Verde. E aí, antes da gente começar um pouco o papo, né, pro qual eu fui convidada para esse dia de hoje, eu queria trazer um pouquinho de temperinho, talvez, para essa nossa conversa, Luciano. Vamos falar um pouquinho sobre a indicação do Lula pro STF? A segunda indicação e a segunda decepção para muitas pessoas, né? Porque, bom, aí eu vou deixar para você dar um pouco mais de contexto, tá, Rafa? Pois é, a gente tem sentido aí, né, e eu como mulher posso até falar esse um pouco do nosso espaço de fala, a falta da representatividade feminina nas cortes superiores. Então, com a aposentadoria da Rosa Weber, a gente ficou com essa vacância e o presidente Lula acaba de indicar Flávio Dino, senador eleito, ministro da Justiça, para ocupar essa vaga. É óbvio que a gente fica muito feliz, principalmente por ser alguém do nosso campo, uma pessoa que tem notório saber jurídico, certamente. Foi o primeiro colocado, para quem não sabe, no concurso público, né, para a Justiça Federal. Então, assim, é uma pessoa que está certamente credenciada para ocupar esse espaço. No entanto, a gente fica muito pesaroso também, ao mesmo tempo, por não termos mais uma mulher indicada e muito menos uma mulher preta, uma mulher indígena, né? A gente teve vários nomes postos aí. A gente, inclusive, teve a Joênia Wapichana, que chegou também a ser um nome, né? Imagina, a gente ter a primeira ministra da STF indígena, principalmente nesse contexto do marco temporal, enfim, de votações importantíssimas. Então dá um pouquinho de decepção, né? Deu aquela flopada, talvez, essa indicação. Exatamente. Aquela história, né? A expectativa é a mãe das grandes confusões, para não dizer outra palavra. Mas a parte boa de a gente estar no governo democrático, a gente tem a liberdade para poder criticar, a partir desse momento, construir um outro momento, né? É reconhecer que não foi como a gente queria, reconhecer que, infelizmente, mais uma vez, nessa segunda oportunidade, o Lula resolveu usar do seu lugar para perpetuar um sistema que já está aí desde quando o STF existe. Como você disse, Dino é uma pessoa muito capacitada, mas existem muitas outras pessoas capacitadas também. Ele poderia continuar muito bem sendo um ótimo ministro e sendo um ótimo senador, né? Há vários espaços que ele pode continuar ocupando e esse espaço, infelizmente, não será ocupado por uma mulher negra, como a gente, muitos movimentos vinham lutando até esse momento. Vamos para um tema que a gente quer discutir, um tema que vai dominar o debate público nas próximas semanas, um tema que está diretamente relacionado com o nosso presente, com o nosso passado e o nosso futuro, porque essa é uma conversa que já vai acontecendo há muitos anos. Eu estou falando da COP, a Conferência das Partes, que vem dentro da Convenção Quadro das Mudanças do Clima das Nações Unidas, né? Esse tema complicado, esse nome gigante, de um debate também maior ainda, com muitas agendas para a gente poder debater. Vocês estão acompanhando o caos climático que está no país, mas não é só no país. Para quem está acompanhando as notícias, viu que lá em Dubai, especificamente, onde vai acontecer a próxima conferência, houve uma grande enchente para poder receber todo mundo muito bem. Hoje, dia 28, o voo que ia para lá foi cancelado devido a questões climáticas. Tá totalmente temático essa conferência, viu, Rafa? Tá bem temático a preparação desses delegados para entenderem o nível de urgência dessa pauta. Não tinha como o planeta dar mais dicas que chega de bate-papo. Mas, além de bate-papo,
precisa de uma outra coisa muito importante. Como é que a gente faz essas coisas acontecerem, Raíssa? Pois é, amigo, eu acho que o planeta Terra já deu o recado, né? No entanto, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando de dinheiro, grana, bufunfa, enfim, e investimentos numa área que é super importante, que é a da transição energética, né? Fazermos com que a gente tenha economias baseadas em sistemas com base, né, na energia mais limpa, mais sustentável e que impacte menos, né, negativamente o planeta. E aí, a gente está falando também da COP, nessa reunião na qual os países desenvolvidos também se comprometeram a financiar essas transições energéticas e também as economias de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, para que eles possam, né, continuar crescendo sem a necessidade de apelar para soluções que afetem o aquecimento global. Né? Por exemplo, tem países que ainda sustentam a sua matriz energética com base na queima de carvão, enfim, e outras formas que emitem muito monóxido de carbono para o ambiente. Então, esses países, por muitos e muitos anos, esses que são desenvolvidos agora, que usaram majoritariamente matrizes de carvão e de combustíveis fósseis, agora viram que podem, na verdade, subsidiar esses países para que eles tenham uma transição energética com menos emissões. E esse grupinho dos ricos está há muito tempo prometendo derramar rios de dinheiro e ajudar nós e outros países menos desenvolvidos para que eles possam crescer sem incendiar tudo por aí. Sacou? Então a gente está um pouco nesse momento de analisar como vão se comportar esses países que são, né, as grandes economias mundiais em relação aos pequenos, que historicamente emitiram muito menos monóxido de carbono do que os grandes. Mesmo os que hoje mais emitem, como você disse, historicamente, ainda estão bem distantes desses que há muito tempo já iniciaram essa corrida para ver quem é o maior poluidor global. E eu só queria aproveitar que você falou de transição energética, você não quer dar uma informaçãozinha nova que a gente tem hoje, dia 28, fazer essa intercalada em coisas internacionais e nacionais? Vamos lá, então, que agora eu tô super animada. Acabamos de aprovar o relatório do deputado Bacelar, do PV da Bahia, da Comissão Especial de Transição Energética e Hidrogênio Verde. Esse relatório ele apresenta, né, dentre várias inovações do marco regulatório do hidrogênio no Brasil, a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão. Ou seja, a gente vai investir num setor econômico que ainda não é explorado economicamente no Brasil, fazendo com que a gente descarbonize a nossa indústria, busque utilização de fertilizantes verdes, regulamente, né, e garanta segurança jurídica para os investimentos que vêm do exterior e para os investimentos também realizados aqui dentro do país, gerando um pouco mais de limpeza, talvez, da nossa matriz energética, o termo mais popular para dizer. A nossa matriz já é bastante limpa, né, perto de matrizes energéticas de outros países, mas a gente tem essa demanda, né, essa necessidade de continuar produzindo energia, entendendo que a gente também tem tido certos tipos de problema com as hidroelétricas, né, a energia que vem da água. Então, é mais um passo rumo à transição energética do Brasil. Então, ó, anota aí, foi aprovado o relatório e em breve ele será votado no plenário da Câmara dos Deputados. Tá vendo? Informação quentíssima, inédita para você aqui no Torta de Limão. Por isso, vou falar mais uma vez. Você acompanha nosso programa, gosta, encaminha para aquele seu contatinho, encaminha para aquele seu amigo, sua amiga, aquela pessoa que você sabe que vai ser candidata ano que vem, para que possa se apropriar desses temas, possa usar desses assuntos com seus possíveis eleitores, eleitoras, possa se inspirar para trazer essa política para o nível local, né? Então, é muito importante, gente, que você use desse espaço como ferramenta para que você possa, de repente, se sentir mais à vontade nesse debate nacional, internacional, mas também possa usar como desculpa, como tema para chegar nas pessoas das mais variadas formas possíveis. Agora, voltando a falar sobre a COP, sobre a conferência que vai acontecer em Dubai agora a partir do dia 30 de novembro, quero que você me ajude aqui a pensar. A gente acabou de fazer uma conexão direta sobre o que deve ser feito lá, um dos temas que devem ser cumpridos lá, e algo que já está acontecendo aqui. Mas, para além disso, o que demais a gente pode adicionar da importância desse espaço? Por que é tão necessário que líderes, né, só o Brasil, gente, está falando de 2.400 pessoas que se inscreveram para estar nessa conferência, dentre elas 400 pessoas do governo. Estamos falando de cerca de 16 ministros de Estado, o presidente do Brasil, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do STF, estarão nesse espaço. Por que ele é tão importante, Raíssa? Eu acho que é importante a gente frisar também que a gente vai ter 2 deputados do Partido Verde participando diretamente das mesas de negociação, viu? O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, e o Bacelar, né, autor do nosso relatório que eu acabei de citar, também vão estar lá.
Então, Luciano, a COP, na verdade, é a principal plataforma diplomática ou uma grande mesa de negociação sobre a crise climática mundial. E é importante a gente frisar que a crise climática ela não é um desafio exclusivo de alguns países ou de alguns líderes, né? Ela demanda uma decisão global, um encaminhamento de todos os países e de todos os líderes para que a gente alcance os nossos objetivos. E aí é importante a gente também cobrar que reiteradas vezes esses objetivos são diminuídos, talvez. São metas menores, pouco ambiciosas. E aí, nesse escopo, a gente tem uma série de compromissos, né, a serem firmados. E também, ao mesmo tempo, Luciano, só para aproveitar a deixa, aqui no Congresso, essa semana, a gente está aprovando a Pauta Verde. E dentre os vários projetos que a gente tem tramitando, que tem relação direta com a COP, a gente tem a regulamentação do mercado de energia eólica offshore, aquela energia eólica, né, do vento captada dentro do mar, em alto mar. A gente tem a regulamentação do mercado de carbono também, que está sendo relatado pelo deputado Aliel Machado, do PV. A gente tem também um PAC do meio ambiente, que é um projeto do deputado Arnaldo Jardim, que é de muito interesse do Lira para financiar, né? É a Bufunfa, é o dinheiro para a transição energética. E uma série de outras, como o combustível do futuro, que aumenta, né, o etanol na mistura de gasolina no Brasil, mexe um pouco com combustível de aviação também, que é super poluente, enfim. Esse momento é um momento também de celebração, né? Esperamos que saiamos dali, não só com as nossas aprovações aqui, que são muito importantes para o Brasil, mas que a gente saia com um compromisso de fato mundial, porque é o que a gente tem visto, né? Não adianta só a gente cuidar aqui se o vizinho não cuida. As consequências, né, e tudo que gera, tudo que acontece em decorrência do nosso uso dos recursos naturais, é um impacto generalizado e para todos, não é só para um pequeno grupo de pessoas. Exatamente, tem muitas questões que estão na mesa nessa conferência agora em Dubai. Uma delas, vou citar algumas delas, né? Tem um balanço global, que eles usam um termo que é o Global Stocktake, que é um grupo que acompanha e apoia os objetivos dos países dessa negociação. A última reunião dessa primeira análise desses objetivos e metas dos países para a Conferência do Clima vai acontecer agora em Dubai. Ou seja, após Dubai, nós vamos ver o quanto que esses países avançaram e precisa avançar ainda mais em seus objetivos para a gente cumprir o objetivo maior da COP, que foi decidido em Paris em 2015. Manter a temperatura média global não maior do que 1,5 grau em referência ao período pré-industrial. Uma coisa que parece complexa, mas o que isso quer dizer? A gente não pode deixar que a temperatura média da Terra, a soma e divisão das temperaturas durante o ano em todo o mundo, ultrapasse essa média. Por quê? Porque vocês estão vendo agora, né? Por causa do El Niño, a gente chegou a 1,4, 1,6, de acordo com os cientistas, e vocês viram um pouco dos resultados que aconteceu aqui no Brasil, né? No país como um todo. A seca extrema, o calor extremo, agora nós estamos vendo chuvas extremas, então os extremos vão acontecer em todos os lados, né? Então essa temperatura média do mundo é muito importante a gente acompanhar. Além disso, nós vamos ter também nesse espaço de negociação a mitigação e pacote de metas para a energia, né? A Raíssa já falou um pouquinho sobre essa nossa posição do Brasil, do que tem sido feito nacionalmente. Objetivo global de adaptação, que também é um grande debate no Brasil, sobre essa questão da política nossa de adaptação, ou seja, já está acontecendo uma série de mudanças. A crise já está aqui em uma série de setores. Então, como é que a gente pode adaptar a realidade dos municípios, dos locais onde as pessoas moram, para que elas possam sofrer menos ou possam não sofrer com essas alterações que já aconteceram no planeta, que não tem que fazer, já aconteceu, já está dado. A gente também tem um processo de operacionalização de fundo de perdas e danos, ou loss and damage, que é um pouco mais chique, que é onde você vai ter países que já perderam muito por causa dessa crise climática. As consequências já estão sendo sofridas, principalmente os países insulares, os países que estão ali, são ilhas, que estão literalmente sendo devorados pelo aumento dos mares, ou outros países que pouco contribuíram para as emissões totais, estão sofrendo muito com as consequências da crise climática. Então há um debate hoje sobre um fundo para que esses países possam lidar com as perdas de estruturas e tudo mais que acaba sendo consequência dessa crise climática, e eles não vão dar conta de pagar
sozinhos, até porque eles não são culpados de maneira alguma pelas emissões totais do planeta. Tudo isso pode acontecer desde acordos robustos, planos, financiamentos, prazos, iniciativas fora das negociações. Nós tivemos já momentos em que, sei lá, grandes big techs fizeram parcerias com países diretamente para anunciar novas tecnologias, novas ações. Os municípios vão para lá e anunciam também suas novas políticas. Enfim, pode acontecer de tudo. A gente espera que esses acordos sejam ambiciosos, que eles possam, e se não for tão ambicioso, que pelo menos possa ter um rumo, possa ter um sentido de caminho, para que não fique num banho-maria, né, Raíssa? É isso, e a gente não pode deixar de falar do Brasil, né? Como você disse aí, dessa série de países, enfim, que estão se adaptando às perdas e danos, o que está acontecendo por aí. Agora, qual vai ser o papel do Brasil, né? Tá rolando uma grande expectativa. O Majid Al-Suaid, eu não sei nem se eu sei falar, Suaid, diretor da COP28, que também passou um bafão essa semana, né, Luciano? Vazaram copy papers aí, tipo um Panama Papers, dizendo que ele, né, que é presidente também das indústrias de petróleo dos Emirados Árabes, estaria interessado em fazer negociatas. Mas enfim, eu acho que esse é assunto para outro climão depois. Mas é o seguinte, o Brasil é importantíssimo nas negociações para o futuro sustentável que a gente quer e que o mundo precisa. Recentemente, o presidente Lula falou, né, dos seus compromissos e das suas metas na conversa com o presidente, e a ministra Marina reforçou a nossa altivez, né, nas mesas de negociação. A gente não vai estar lá subjugado, submetido, com a cabecinha baixa. Brasil, há algum tempo, né, até o governo do Energúmeno passado, teve fora, né, do cenário internacional, mas agora a gente retoma nosso papel de protagonismo. E assim a gente espera que seja nessa COP. Vamos estar lá com os nossos deputados do PV, ministro, governo, comitiva, todo mundo, sociedade civil, e vamos acompanhar. A gente tem expectativas muito positivas e esperamos que elas sejam cumpridas. Inclusive o Lula falou um pouquinho disso nesse programa que você falou. Vamos dar uma olhadinha nessa fala pelos lábios de nosso presidente. Quando as pessoas pensam no Brasil, as pessoas pensam em floresta, em Amazônia. Quando as pessoas veem o Brasil, as pessoas pensam em hidrogênio verde, em energia limpa, em eólica, em solar. Sabe, as pessoas estão percebendo que o Brasil pode oferecer ao mundo aquilo que o mundo precisa. Bom, falando no Energúmeno, né, ele ficou muito famoso no cenário internacional pelos números terríveis, né, pelo cenário terrível que o seu governo deixou o Brasil, principalmente em relação às queimadas, desmatamento, que foi realmente Deus dará, né? Não tinha punição nenhuma e o IBAMA ficava meio que praticamente proibido de aplicar multas, de recolher multas, era impedido de fazer seu trabalho, literalmente, né? Mas tivemos uma notícia um pouco mais calorosa, amável, né? Um pouco mais inspiradora, animadora, de que finalmente nós tivemos uma redução na taxa de desmatamento da Amazônia em 22%. Tem uma outra notícia que não é tão boa assim, né, Raíssa? Então, a gente tá falando aí de expectativas positivas, mas ao mesmo tempo que o mundo tá se reunindo lá na COP, né, lá em Dubai, os nossos senadores prepararam uma armadilha daquelas, Luciano. Nos últimos anos, né, desde a posse do governo Bolsonaro até o final do seu governo, foram liberados mais de 1.000 agrotóxicos, né? Sendo a maior parte, os 3, né, o ranking 3, o top 3, dos defensivos agrícolas usados no Brasil, produtos que já são banidos na Europa, na Ásia, enfim, uma série de países, como o glifosato e o paraquat, que tinha sido banido no Brasil e, enfim, depois da Anvisa reverter essa situação, ele foi novamente liberado. Mas a notícia ruim nem é essa. Os nossos senadores vão pautar, na verdade já está pautado para a sessão de quarta-feira, dia 29 de novembro, do Senado Federal, o projeto que amplia a liberação dos agrotóxicos no Brasil. É isso mesmo. Enquanto o mundo está lá se debruçando sobre os efeitos, né, do uso, né, irracional dos nossos recursos naturais, o Senado aqui do Brasil está liberando mais veneno no prato do brasileiro. E não é só no prato, né? A gente está falando também de veneno que se infiltra nos lençóis freáticos, contamina nossos corpos hídricos, enfim, causa toda uma série de impactos ambientais. E aí, só para deixar registrado aqui, a gente, né, o Partido Verde, entrou na justiça diversas vezes contra a ampliação do uso desses agrotóxicos no Brasil. A gente teve decisões, né, favoráveis também a essa diminuição desses produtos químicos, enfim, que afetam a saúde
né? Não só da natureza, mas também direta do ser humano. E, infelizmente, a gente não vai conseguir barrar mais esse retrocesso. Então, vamos torcer para que o presidente Lula vete, né, essa lei quando chegar lá, e para que a gente tenha mais consciência dos nossos legisladores, né? Infelizmente, às vezes, as nossas grandes falas, os nossos grandes discursos ambientais, eles caem por terra quando a gente vê a qualidade do legislativo brasileiro em se tratando de defesa ambiental. Então, eu queria deixar só mais esse ponto de reflexão aqui. Apesar, a gente está animado, óbvio, discutir meio ambiente faz parte, né, do nosso dia a dia, Luciano, faz parte da dinâmica do Partido Verde, mas a gente não pode deixar de perceber que a pauta ainda não é vista com a seriedade que ela deveria aqui no nosso país. Então, eu vou me despedir, deixar um abraço para vocês e agradecer a participação, dizer que eu estou 100% à disposição do partido, dos amigos e de quem tiver interesse em discutir a pauta ambiental no Congresso. E brigadão, valeu para todo mundo. Obrigado, Thaís. As redes sociais dela estão aqui no programa, você vai aparecer durante o programa algumas vezes enquanto ela falava, então trate de segui-la, trate de acompanhar ela, que realmente Raíssa é a nossa grande informante, grande trabalhadora nesse processo como um todo. É impressionante a qualidade do trabalho que ela entrega para que a gente possa ficar informado, que toda a nossa bancada possa realmente atuar com qualidade nessa disputa que é esse espaço do Congresso, como ela disse, infelizmente dominado por umas pessoas que estão lutando, do meu ponto de vista, contra o Brasil e a favor dos seus próprios interesses. Mas, gente, como vocês viram, não só de relacionamentos tóxicos vivem esse país, em breve nós teremos também mais refeições tóxicas, então tomem cuidado, né? Fiquem atentos e atentas a com quem você se relaciona, mas também a comida que você come, porque muito em breve essa é mais uma pauta que talvez passe. Mas vamos torcer para que o Lula vete e que esse veto se mantenha, que é uma outra questão também que a gente precisa ficar atentos e atentos. E se você quiser ficar atento quanto à COP28, fique de olho nas nossas redes sociais, tá aqui mais uma vez para você acompanhar nas pílulas que nós vamos soltar, nos conteúdos extras que nós vamos soltar referente a alguns assuntos quentes da Conferência das Partes. E a gente vai ficando por aqui nesse podcast de hoje, como sempre agradecendo a toda a nossa rede, nosso ecossistema de parceiros do Partido Verde, a Fundação Verde Equity Daniel, a Juventude do Partido Verde, PV Diversidade, PV Mulher e a Afro Verdes. Esse foi o Torta de Climão de hoje, dizendo sempre que esse programa é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa, reforçando que as opiniões que eu ou qualquer outra pessoa que participa desse programa emitimos são nossas e não necessariamente do Partido Verde. Eu conto com a participação de vocês no nosso próximo programa. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e a gente se vê na semana que vem.